turma. Boa noite, turma. Estamos gravando o primeiro vídeo de aulas da disciplina de aspectos psicossociais da família. Com toda essa situação, né, das pessoas nas suas casas para prevenir essa questão da contaminação do Covid-19, nós estamos organizando então as aulas com apoio de videoaulas para vocês poderem acompanhar de casa. Qualquer dúvida, qualquer coisa que não ficar claro, vocês vão nos avisando, a gente vai conversando pelas redes sociais para poder sanar as dúvidas e a gente não perder o conteúdo, não perder o acompanhamento da aprendizagem de todos. Na aula de hoje, nós vamos discutir a respeito de padrões familiares, padrões de comportamento que se desenvolvem dentro da família. O suporte teórico dessa aula ele está bastante influenciado pela questão da teoria sistêmica. Então, nas outras aulas, nós conversamos pensando a teoria da psicanálise. E a aula de hoje, nós vamos pensar a teoria sistêmica. Dentro da teoria sistêmica, a gente entende que a família é um exemplo excelente para pensar a teoria sistêmica. Por quê? Cada indivíduo ele representa uma unidade e essas unidades se interrelacionam dentro da família e se influenciam mutuamente. Então, uma família é considerada um sistema. Por quê? Porque não existe um integrante da família separado dos outros. Toda a pessoa vivendo em família, ela recebe influências e ela também influencia o comportamento do outro. Nesse desenho, a gente criou esse desenho colocando os indivíduos, né, da família. Nesse desenho eles são todos iguais, mas é legal a gente pensar que cada indivíduo é diferente do outro. Só que entre as pessoas, a gente colocou aqui um sinalzinho, uma estrela. Essa estrela representa que entre, por exemplo, o pai e a mãe são desenvolvidos padrões de comportamento entre eles. Entre a mãe e o filho mais velho, entre a mãe e o filho mais novo. Existe no senso comum a frase de que todos os filhos são iguais, de que os pais tratam todos os filhos da mesma maneira. Dentro da teoria sistêmica, isso não acontece. Por quê? Porque entre cada indivíduo é desenvolvido um tipo de padrão de comportamento. Então, estudar uma família, fazer um atendimento de uma família, tentar compreender as relações que existem entre uma família, entre os integrantes de uma família, a gente está falando em padrões de comportamento. A gente precisa observar quais são os padrões de comportamento que existem entre essas pessoas. O que vai regular a relação dessas pessoas? Se, por exemplo, a maneira de olhar o outro, a maneira de falar com o outro, tudo isso vai estar dentro dos padrões de comportamento. Então, vamos imaginar. Pessoas que no ambiente familiar têm o hábito de uma fala mais agressiva, ela desenvolve isso como um padrão de comportamento e onde ela estiver, ela vai falar de maneira agressiva. Isso é um exemplo assim bem simples para a gente poder pensar o que são então padrões de interação. Esse slide mostra para a gente que um padrão de interação, os padrões, esse conjunto de padrões de interação que as pessoas constroem, ela vai constituir a estrutura da família. E essa estrutura vai delinear o conjunto de comportamentos que essa pessoa vai ter e vai facilitar a interação. Então, por exemplo, eu dei o exemplo de uma pessoa que fala de maneira agressiva. Então, se ela tem isso como um padrão familiar, isso vai marcar a maneira dela de interagir com todas as pessoas nos ambientes onde ela estiver. Então, dentro do atendimento da família, é importante para a gente fazer um mapeamento desse mundo familiar. Nesse mapeamento, a gente vai conseguir entender em que momentos essa família vai dizendo para o outro: faça como quiser, haja da maneira que você achar que deve agir. E em que momentos a família vai estar dizendo: prossiga com cautela. Ou em que momentos tem o pare. Então, vamos imaginar um exemplo. Uma família no almoço de domingo.
Se tem uma visita que vai participar do almoço de domingo da família, ela chega nesse ambiente e ela provavelmente não conhece os combinados, não conhece os acordos silenciosos que existem dentro da família. Então, por exemplo, num ambiente familiar, existem as regras que o grupo vai estabelecendo dentro desses padrões de comportamento. Então, vamos imaginar. Cada pessoa na família escolhe um local onde se senta para fazer a refeição. O visitante, quando chega, ele não sabe quais são os lugares, onde ele pode se sentar. Então, ele pode, por exemplo, pegar um prato de alimento e se sentar em um local que era o local de uma outra pessoa se sentar. E aí todos ao redor olham e falam, não, como ele vai se sentar nesse lugar? Não pode. Só que quem está fora desse arranjo familiar não sabe que ali tem um combinado que aquele lugar é do pai ou aquele lugar é da mãe. Então, por exemplo, tem famílias que existe uma ordem das pessoas para se servirem dos alimentos, por exemplo, na hora da refeição. Em nenhum momento ninguém senta e fala, olha, assim, ó, quando nós formos nos sentar para fazer refeição, primeiro serve fulano, número 2 serve Beltrano, número 3 serve tal pessoa. Ninguém faz isso, mas o padrão de comportamento que se estabelece dentro da família, a família, os integrantes que estão ali dentro, eles já sabem a ordem de cada um, por exemplo. Tá? Então, nesses comportamentos que estão no padrão do comportamento familiar, às vezes a pessoa vai poder dizer coisas, por exemplo, ou não vai poder dizer coisas. Então, dentro desses combinados familiares que constroem o padrão de comportamento, a pessoa sabe quando ela está fazendo algo que aquele grupo familiar não aceita. Ela sabe quando ela está fazendo alguma coisa que ela tem que fazer com suavidade porque o grupo familiar não aceita. E ela sabe o que ela não pode fazer. Tá? Então, tudo isso está dentro dos padrões de comportamento da família. E tudo isso é regulado por sentimentos, como a culpa, a ansiedade, o banimento e a danação. Tá? Então, o que significa isso? Que os indivíduos, obedecendo ou não os conjuntos de regras da família, eles podem sentir coisas. Então, quando eu sei que estou fazendo algo que esse conjunto de pessoas não aceitam, eu me sinto ansiosa e fico preocupado o que vão pensar, o que vão achar. Ou a pessoa pode já se sentir culpada, então ela se sente triste, se sente julgada. Às vezes ninguém está falando nada, mas ela sente a reprovação do grupo familiar. E para concluir, falar de família é sempre falar em desenvolvimento e mudança. Então a família não é uma entidade estática, está em processo de mudança contínua, assim como o seu contexto social. Considerar os seres humanos fora da mudança e do tempo é somente uma construção linguística artificial. Terapeutas, em efeito, param o tempo todo quando investigam famílias, como se parassem um filme para focalizar uma cena. Então, a questão da mudança dentro da família é um conceito extremamente importante, porque quando formos observar uma família, a gente precisa pensar como essa família está em relação aos processos de desenvolvimento e mudança. Então, a dificuldade que uma família pode ter com um processo de mudança é que pode denotar a necessidade de uma intervenção da psicologia. E quando ela fala em parar filmes, né, parar a família como se fosse um filme, é que tem famílias que pelo processo, pela negativa dos processos de mudança, ficam paradas no tempo, 10, 20 anos, como se nada tivesse acontecido depois disso. O tema de família é um tema muito rico, tem muita coisa ainda para a gente discutir. Eu estou colocando aqui um resumo, mas eu convido a todos a visitar o texto, ler, porque é um tema muito interessante e tem mais coisas para a gente poder refletir.